Faleceu nesta sexta-feira em Brasília, aos 90 anos, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, por falência múltipla de órgãos. Ele integrou o STF por quase 28 anos. Moreira Alves nasceu em 19 de abril de 1933 em Taubaté, São Paulo. Foi nomeado como ministro do STF em 1975 por decreto do então presidente Ernesto Geisel, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo. O magistrado foi presidente do Supremo entre 25 de fevereiro de 1985 e 10 de março de 1987 e presidiu o Tribunal Superior Eleitoral entre 21 de agosto de 1981 e 11 de novembro de 1982. Em 1987, Moreira Alves foi responsável como ministro do Supremo por declarar a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Ele ficou no STF até a idade limite na época, de 70 anos, atingidos em 19 de abril de 2003. Moreira Alves faleceu nesta sexta-feira de falência múltipla de órgãos em um hospital de Brasília. Ele estava internado desde o dia 23 de setembro. Os ministros da Corte divulgaram notas de pesar. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que Moreira Alves foi um dos grandes juristas da história do Brasil e que sempre honrou esse tribunal. Tenho a certeza de que o legado de Moreira Alves, que está presente no nosso dia a dia, continuará vivo nos julgados desta corte. O decano, ministro Gilmar Mendes, afirmou que o ministro deixa um legado incontornável de magistério, jurisprudência e teoria do direito. O STF não seria o que é hoje sem Moreira. Agora parte para se fazer eterno. Para o ministro Alexandre de Moraes, Moreira Alves foi um grande professor, jurista culto e ministro exemplar, tendo honrado o Supremo Tribunal Federal por quase 3 décadas, com competência, lealdade e grande senso de justiça. É um exemplo para todos os magistrados. O ministro Luiz Fux disse que Moreira Alves deixará como legado a dedicação ao direito e a condução de uma carreira com sabedoria, rigor técnico e brilhantismo, especialmente durante quase 3 décadas de atuação na Suprema Corte. O ministro Cristiano Zanin afirmou que o falecimento do ministro Moreira Alves representa uma perda enorme ao mundo jurídico, não só de um brilhante professor ou um civilista de vanguarda, como também de um juiz constitucional que exerceu a jurisdição com muita personalidade e de forma emblemática, tendo contribuído sobremaneira para a construção da jurisprudência da Suprema Corte. O ministro Dias Toffoli destacou que Moreira Alves exerceu com dignidade e raro senso de dever cívico as mais elevadas funções do Estado brasileiro. Romanista e civilista, o último sobrevivente da comissão elaborada do Código Civil de 2002, ele deixa uma lembrança única em seus alunos, ex-colegas de STF e das arcadas, em razão de seu brilhantismo como professor e magistrado constitucional. O ministro Nunes Marques lembrou que Moreira Alves legou ao Brasil contribuição inestimável como Procurador-Geral da República e como ministro do Supremo Tribunal Federal. Na condição de presidente da Suprema Corte, declarou instalada a Assembleia Nacional Constituinte em 1987, momento marcante para a redemocratização do país. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF, destacou que a obra e o legado deixados pelo ministro Moreira Alves são sólidos para elevar a edificação construída por ele não apenas no direito civil, mas também em todo o direito, cuja marca indelével permanecerá como exemplo a ser seguido para as futuras gerações de juristas. O ministro André Mendonça disse que Moreira Alves deixa a todos nós um legado de atuação exemplar
por quase 3 décadas no Supremo Tribunal Federal, além do brilhantismo acadêmico que formou gerações de proeminentes juristas brasileiros. Para o ministro aposentado Marco Aurélio, Moreira Alves foi um varão da República. Estudioso, uniu magistério e magistratura. Dedicação ímpar a tudo que fazia. Ombreamos na bancada do Supremo. Posso testemunhar o desempenho exemplar. O velório será realizado amanhã entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. O sepultamento será às 4h30 da tarde, no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que está em São Paulo nesta sexta e embarcaria diretamente para uma viagem internacional, voltará a Brasília especialmente para participar da despedida. Autoridades também lamentaram a morte de Moreira Alves, como o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, a Procuradora-Geral da República em exercício, Eliseta Ramos, o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha.